E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos na santa paz. Que o nosso Salvador agora está melhor. Já tinha esquecido da luz, ó. Vou melhorar aqui, acho que tá bacana. Que o nosso Salvador Jesus Cristo possa e esteja com todos vocês, clarificando e auxiliando na luta de cada um de vocês, dando força e entendimento para que possam tomar as melhores decisões e seguir com um propósito firme em seu nome, em nome do próprio Messias. Vamos lá para o alimento espiritual de hoje? Hoje nós vamos nos alimentar o nosso espírito, nossa alma, através da leitura do livro dos Romanos, capítulo 8, versículo 4, onde diz assim: Porquanto, capítulo 8, versículo 3 a 4, onde diz assim: Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler novamente, para dar um entendimento melhor e uma melhor compreensão da nossa leitura. Romanos, capítulo 8, versículo de 3 a 4. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa leitura, essa carta de Paulo aos Romanos, ele nos explica que a vida de Jesus Cristo tem um propósito de nos ajudar em nossa luta para cumprir a lei. Porque se fôssemos tentar justificar a nossa vida através da lei, já estávamos condenados. Ninguém consegue. O próprio Jesus é muito enfático quando ele fala isso nos evangelhos. Ninguém se justifica. Ele até compara, tem um trecho que ele fala até do João Batista, quando ele fala: João era o maior entre esses homens desse mundo e o menor no reino dos céus. Né? Para você ver o grau ao qual nós podemos chegar cumprindo a lei. Nós não conseguimos nunca. Por isso, da misericórdia do Senhor, ao enviar Jesus Cristo a nos salvar. Não é que com isso a lei seja abolida. Pelo contrário, o próprio Messias fala: eu não vim para que a lei seja abolida, mas para que ela se cumpra e que nenhuma vírgula mude. Vale lembrar, ele é muito claro. Existe uma grande divergência entre interpretação das pessoas querem ou entendem mudar essa percepção ao falar que vivemos apenas pela graça. Não é que vivemos pela graça, somos salvos pela graça. Devemos sim cumprir as leis, por obediência ao próprio Salvador, e assim como o próprio Messias fala. Mas é só cumprir na lei que me faz ser salvo? Não é só cumprir na lei. É um conjunto. Eu, como um bom servo, como um bom filho, vou cumprir a lei ao qual o Criador nos ensinou. O próprio Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu tudo que fala que a lei pede, ele cumpriu. E mesmo assim, ele foi até um pouco mais rígido, porque quando ele compara, quando o próprio Messias fala sobre a questão do adultério, ele fala: quando você pelo menos pensar, você já cometeu o adultério.
Olha só como ele é bem enfático, como ele não veio para abolir, ele veio para cumprir, e será cumprida plenamente. É a palavra do próprio Messias. E aqui o Paulo, ele só faz dar esse melhor entendimento, quando ele diz, portanto, o que era impossível à lei, ou seja, o que era impossível à lei, que nós fôssemos salvos. É impossível pela lei a gente ser salvo. Isso é isso que ele está falando. Visto como estava enferma pela carne, e é lógico, ela estava enferma pela carne, por nós, Deus enviou o seu Filho em semelhança à carne do pecado, ou seja, ele enviou Jesus Cristo como um homem, verdadeiramente homem, ele era verdadeiramente homem, e ele é verdadeiramente homem, que ele subiu em corpo, alma e divindade aos céus. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, ele condenou a carne. Ele, como homem, assim como eu sou, hoje, carne e osso, ele também ele veio ao mundo com essa mesma forma, nascido de uma virgem, vale lembrar, por que ele nasceu de uma virgem? Para manter-se na pureza, porque o receptáculo, que era Maria, não podia ter sido contaminado por nenhum outro homem. Ela teria que ter sido entregue apenas ao próprio Criador, e assim foi. E com isso, não sou não. Sou apenas uma pessoa que lê a Bíblia somente. E com isso, o Criador traz se aproxima mais do seu povo, de nós. Ele fala para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Exatamente, através de Jesus. A justiça da lei se cumprisse em nós. E e tem mais, não é qualquer pessoa, é as pessoas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que acontece? Muitas pessoas pensam, eu acredito em Jesus, estou salvo pela graça. Não, cara, não é por aí. Não é por aí que as coisas andam. Aqui o Paulo é muito claro quando ele fala isso. Não, para que se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, ou seja, segundo o que o mundo quer, entendeu? Mas segundo o Espírito. E quem é que segue o Espírito? Quem é que anda segundo o Espírito? Quem está mais próximo do Senhor. Quem faz o seu alimento espiritual diário e quem busca, acima de tudo, seguir a Ele e andar igual a Ele. E não segundo a carne. Aí como é que a gente vai saber o que é andar segundo a carne e segundo o Espírito? Lá na frente a gente vai ver o próprio Paulo, ele fala quais são os atributos da carne e os atributos do Espírito, para quem anda em cada um. E é isso que o Criador está nos ensinando na noite de hoje. É isso que ele me ensina. Que o próprio Messias ele veio para que cumprisse a lei em sua plenitude. Para que nós fôssemos, através dele, ela se cumprisse aqui. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ele não está abolindo, ele está dizendo que é para que a justiça da lei se cumpra em nós. E qual é a justiça da lei? Está lá, as leis tem lá, para cada transgressão existe uma punição. Não é assim, eu vou a Deus dará e faço o que eu quero. Não é bem desse jeito. Não é desse jeito. Nós temos que seguir sim. E é claro, o próprio Paulo fala isso. Para que ela se cumpra em nós. Mas se cumpra também através da misericórdia do nosso Salvador. É por isso que Jesus é o Salvador. Certo? É por isso que ele é dado como o Salvador. Porque ele vai nos salvar através da misericórdia dele, não porque eu estou cumprindo todas as leis, eu sou bom e vou ser salvo. Não vou. Eu não vou. Eu não posso ter essa prepotência a falar isso. Se eu tiver com essa prepotência, eu já estou me condenando. Porque eu estou me achando que estou salvo. Não sei. Eu estou lutando e busco fazer a minha parte e me valho da misericórdia do Messias. E é isso que deve ficar claro.
E não é muito bom, estou só pela graça, então vou andar do jeito que eu quero. No finalzinho, tudo bem, estou pela graça. Não, não é pela graça. Cumpra as leis. Vou só pela lei. Não acredito em Jesus. Vou acreditar só, vou fazer só a lei. Vou cumprir tudo que tem lá, tudo certinho. Vou ser bem rigoroso. Cara, isso tu não vai cumprir. Ninguém consegue. Tanto é que ninguém consegue que o próprio Messias veio ao mundo para poder redimir isso. E aqui Paulo é claro quando ele fala isso. Entende? Você compreende o que eu estou falando? É isso que o Criador ele nos ensina. Ele não está abolindo a lei, tampouco ele está vivendo só pela graça. Ele não está vivendo só pela lei, tampouco só pela graça. É um conjunto. Jesus Cristo ele veio para cumprir, para que a justiça da lei se cumpra em nós. É isso que o Criador nos ensina, é isso que o Pai Celestial nos ensina através aqui do apóstolo Paulo, que é um homem vale lembrar, um homem muito inteligente, muito estudado da lei. Ele sabia o que falava. Tanto é que muitas das cartas dele, muita gente tem dificuldade de compreender, porque ele tem uma leitura muito rebuscada. Ele era um homem muito, vamos dizer assim, erudito, uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande. Apesar que ele tinha a noção de baixar o seu vocabulário e se adaptar ao meio que ele se encontrava, mas mesmo assim, não é muito fácil de compreensão da leitura do Paulo. Mas hoje o Criador nos mostra com clareza, ao menos nesse trecho de Romanos 8, versículo 3 a 4, ele nos mostra isso. Ele me mostra isso. Que eu tenho que seguir, sim, pela graça, mas também tenho que cumprir suas leis. Não posso abandonar a lei. Não posso. Tenho que ser um filho obediente ao Pai. Assim como o próprio Messias foi obediente ao Pai. Ele foi obediente até a morte. E cumpriu a lei. Tanto é que ele fala, o próprio Messias fala, que ele não veio para abolir a lei. Ele mesmo fala, não sou eu que estou falando. E que a lei seja cumprida, que nenhuma vírgula seja mudada até o seu retorno. Tá bom? Que possamos ter a graça do Pai Celestial em nossa vida, para que Ele possa nos conduzir seguindo a lei, mas também tendo a consciência que somos fracos, que possamos ter a consciência que somos fracos, somos limitados e não conseguimos cumprir a lei por nós mesmos, mas precisamos sim de sua graça, da sua misericórdia, a nos acolher em seus braços como filhos amados, como seus irmãos, filhos amados do Pai Celestial. Amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, que vive e reina eternamente, vos abençoe e possamos ter uma excelente noite e assim seguir fiéis a Ele no cumprimento daquilo ao qual Ele nos ensinou. Fiquem na paz.